Oi, vamos fazer um comentário daquelas questões que eu enviei para vocês e além de umas questões também relacionadas à dependência química que estão disponíveis na plataforma. Muita gente está tendo dificuldade, mas eu já estou arrumando isso já para vocês poderem participar do fórum, responder essas questões também lá. E participem, gente, enviem comentários, vamos abrir as discussões lá, tá? Então vamos começar com aquelas questões que eu mandei. A primeira questão, uma mulher de 67 anos, viúva, sem companheiro, mãe de 3 filhos, professora, aposentada, vai ao médico, pediu laudo de sanidade mental. A paciente diz estar pronta para se casar e que tem muita vontade de fazer sexo, porque passou 21 anos sem ter relações sexuais, então desde que o marido morreu, né? Também disse que deseja dividir uma parte dos seus bens com seu futuro esposo, ter uma parte para os seus filhos, antecipou seu testamento para que deixe ela em paz, não querem mais interditá-la. Então talvez pensar em interditá-la, né? Diz ainda que está montando sua casa para receber um novo marido, pergunta ao médico se ele é casado e se deseja ser o seu novo cônjuge. Então essa paciente estava erotizada, né? O paciente possui memória recente normal, orientada, calma, nega alterações do sono, alucinações ou ingestas de drogas ou bebidas alcoólicas. A paciente traz exames laboratoriais e ressonância do encéfalo normais. Além de reunir a família do paciente para conversar, a melhor conduta para esse caso é... O que vocês acham, gente? Vamos pensar que a letra A, iniciar venlafaxina. Venlafaxina é um antidepressivo. Eu acho que essa mulher tem tudo menos depressão. Já começar com o clonazepam, o Rivotril e o escitalopram, para ver se pode ser e dar esse laudo, também parece pouco provável, né? E vejam aqui a letra C, iniciar lítio e monitorar a evolução constantemente com os familiares. E vamos ver aqui a letra D, que é introduzir haloperidol, sugerir internação em unidade de saúde mental. Fazendo uma revisão aqui, parece que um episódio maníaco, a gente poderia até perguntar se era uma hipomania, já que não estava tão delirante, estava mais erotizada, mas lembrar sempre que um episódio maníaco é essa euforia, irritabilidade, tá? Então, mesmo que ela não tenha tido sintomas psicóticos, é comum o paciente ter, e talvez a gente possa considerar a erotização e aquela cantada que ela deu ao médico uma coisa de um quadro psicótico, tendendo ao que a gente chama de erotomania, né? Uma erotização fora do juízo, né? E a gente tem esses critérios. O episódio maníaco, sabe que é esse humor persistente anormal, né? E a energia aumentada, só para relembrar para vocês, tá? E é a mesma coisa do maníaco para o hipomaníaco, a loquacidade, necessidade de sono diminuída, essa autoestima inflável. Então, tudo indica que essa paciente tem um episódio maníaco. E eu fiz aqui só aqui porque eu passei um slide para vocês, episódio maníaco, mas o que eu quis dizer aqui era um bipolar tipo 1, uma mania que tem uma necessidade de hospitalização e às vezes aspectos psicóticos, tá? Então a diferença de mania tipo 1 ou bipolar tipo 1 e bipolar tipo 2 é essa gravidade, sintomas psicóticos, necessidade de internação, prejuízo funcional maior, tá? Só lembrando que o tratamento é contínuo, não para, o tratamento é pro resto da vida, precisa de... Ai, que saco. Desculpa, gente, eu vou voltar aqui, só um minuto. Tá? Precisa de ter esse acompanhamento completo e mudança de estilo de vida e uso contínuo de medicação, ok? Então, ali era a questão, né? Vou voltar aqui, eu acho que não copiei isso aqui, a letra C, começar o lítio. Lembrar que o lítio é a primeira medicação que a gente introduz para quadros maníacos ou hipomaníacos, é medicação de escolha, tem que ter um controle sérico, que a gente pede uma litemia, chama litemia, com uma semana de uso a gente já pede já. Se ficar atento com um paciente que está em litioterapia sobre efeitos colaterais e interações medicamentosas, ok? Então, aqui tem primeira e segunda linha, como eu disse para vocês, o paciente bipolar não consegue muitas vezes ter uma monoterapia, então a gente associa, tem várias associações, é um paciente muitas vezes que a gente vê
ele com a polifarmácia, né? Porque o quadro de ansiedade é muito comum, o quadro de insônia, ansiedade e outros quadros de comorbidade são bastante comuns também no quadro bipolar, certo? Aqui a segunda questão, eu vejo que tem médico que pede lítio, sabe? Mesmo para paciente que não tem tomado. Só que, veja só, vamos ler o anunciado. A dosagem sérica de lítio deve ser solicitada a todos os pacientes que estejam medicados com sal de lítio, independente do diagnóstico, com o intuito de se evitar que eles usem doses tóxicas ou doses não terapêuticas, independente do diagnóstico, porque a gente usa lítio em outros casos que não seja bipolar, por exemplo, a ideação suicida, tentativa de suicídio, impulsividade. O lítio é usado em até alguns casos de doenças neurodegenerativas. Tem estudos que usam lítio para esclerose lateral amiotrófica, para vocês terem ideia. Então, parece que tem um potencial de ter um aumento da neuroplasticidade. E veja só, a gente pede lítio para o paciente, para o item D, né? Pacientes diagnosticados com transtorno bipolar para avaliar a necessidade de suplementação ou não do lítio com o medicamento carbonato de lítio. Não sei, para avaliar, a gente só pede se o paciente é bipolar e está tomando lítio. Nem todo bipolar toma lítio, sabe? Tem paciente que não tolera o lítio, a gente passa outras medicações, outros estabilizadores do humor, que são drogas antiepiléticas e antipsicóticos. A gente pede lítio para pacientes que apresentam quadro depressivo atual, histórico familiar de transtorno bipolar para diagnóstico diferencial entre transtorno bipolar e transtorno depressivo maior. Não existe isso, gente. E a gente pede lítio para pacientes com diagnóstico de transtorno bipolar que estejam medicados para sal de lítio para ajuste posológico adequado. Então aqui, você veja que tem duas questões, você entendeu, que podem ser consideradas corretas, o item A e o item D, tá? Então a gente pode pedir a dosagem de lítio tanto para outros casos que não sejam bipolar e B. Então tem várias dessas questões são mal elaboradas, eu tirei de provas de residência, tá, gente? Depois eu dou a fonte para vocês, tá certo? Então aqui seria a letra A e a letra D, tá? Vamos falar sobre a questão 3, sobre o tratamento dos transtornos depressivos, assinale a alternativa incorreta. Aqui está falando um pouquinho de efeitos antidepressivos, tá? Então essa aqui é uma questão mais específica. E vamos lá então, a venlafaxina pode ocasionar elevação da pressão arterial, especialmente em doses superiores a 300 mg dia. Raramente a gente usa essa dose de venlafaxina, mas a venlafaxina é o que a gente fala, eu acho que eu falei para vocês, que é um antidepressivo que age tanto na recaptação, inibir a recaptação da serotonina, como a noradrenalina. Em algumas doses mais altas, inibe até a bomba de recaptação da dopamina, então pode aumentar a pressão. Para todo paciente que toma venlafaxina, a gente tem que fazer uma orientação. Geralmente aumenta 1 ponto ou 10 milímetros de mercúrio, algo que não se deve ficar muito preocupado. A bupropiona também aumenta a pressão, mas aqui, veja só, tem um aumento de risco de crise convulsiva, quando dado em alta dose, sim, sabe? Essa está em bula, quando a gente passa de 450, existe o risco de crise convulsiva. Entre os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, a fluoxetina apresenta o menor risco de interação medicamentosa ao nível do citocromo P450. Essa aqui é a questão incorreta. A gente sabe que a fluoxetina ela exige bastante do fígado e é por isso que a gente, às vezes, quando vai passar fluoxetina, a gente evita para quem é polimedicamentoso. Vamos ler as outras. Um efeito colateral que pode ocorrer com o uso da trazodona do sexo masculino é o priapismo, tá? Então a trazodona pode dar um bloqueio dos receptores alfa-1 e dar um priapismo. Às vezes isso pode ser um problema. Os antidepressivos tricíclicos podem afetar o coração, isso eu deixei bem claro, né? De uma forma semelhante aos medicamentos antiarrítmicos, né? Que depois tem aquela classe de Brownhall, de 2 ou 3, por conta daquela retardo de condução atrioventricular por alteração
que os tricíclicos têm nos canais de sódio, sabe? É uma particularidade dessas medicações. Por isso que os antidepressivos tricíclicos devem ser evitados para pacientes que têm ideação suicida por conta do risco dessa arritmia, que pode ser bem séria, tá, ok? E só para lembrar, a primeira indicação, o primeiro passo é indicar com um inibidor seletivo, como a fluoxetina, talvez a gente possa indicar até mirtazapina também, mas a maioria das vezes a gente começa com sertralina, citalopram, fluoxetina, paroxetina, tá? E a gente vai fazendo a titulação, sabe? Avaliar a cada 2 semanas, ver se está tendo uma resposta, ver como é que está em questão de intolerância, ver se você precisa diminuir, dar um tempo maior para o paciente tolerar. Em alguns casos, quando ele é efetivo, a gente continua por mais ou menos 6 a 12 meses. Está confuso aqui, tá? Mas é aquela coisa que eu falei. Se for uma depressão recorrente, depois do 2º episódio, a gente já continua por tempo indeterminado, tá? O antidepressivo a gente só costuma parar se tiver uma boa resposta, o primeiro episódio, ficou por aí, certo? E quando não responde, a gente pode avaliar, tem várias outras estratégias para a gente aumentar a resposta, desde o aumento da dose até a associação da medicação ou troca por um antidepressivo de classe diferente, ok? Vamos lá, para escolher aquela, vou deixar isso aqui com vocês, tem tudo a ver com custo, segurança, comorbidades, idade. Para vocês terem ideia, em criança a gente usa uma dose até maior de antidepressivo, porque eles metabolizam muito rápido. Então a gente, por exemplo, a maioria dos antidepressivos que a gente usa de inibidor seletivo é dose única diária, em criança a gente tem que passar às vezes 2 vezes ao dia, então depende muito disso. Aqui falando um pouquinho da venlafaxina, aquele sintoma que eu falei, que aumenta a pressão, pode causar isso, tá? Em doses maiores, mas é uma boa medicação e a gente usa até em TDAH. A bupropiona tem a inibição da bomba de dopamina e da bomba de noradrenalina, pode causar também a convulsão, como está escrito. Então aqui, só para revisar para vocês um pouco dos efeitos colaterais que são perigosos dos antidepressivos, ok? Vamos falar, aqui está falando da bupropiona, pode causar quadro psicótico, convulsões, tá? O slide está com vocês. Aqui voltei a falar dos tricíclicos, tá? Mas tem a sua utilidade, não vamos condenar os tricíclicos só por conta dos efeitos colaterais, porque eles são substâncias que a gente tem muita utilidade e se usa muito ainda, tá certo? A questão 4, sintomas depressivos são queixas comuns na atenção primária à saúde e erros também comuns erros também comuns são rotular, aceitar, medicar precocemente, sem explorar o contexto ou sofrimento, usar antidepressivo em baixas doses, quando há indicação de tratamento, e não solicitar apoio de outros profissionais das unidades básicas de saúde. Das alternativas abaixo, assinado correto. A gente presta atenção nisso aqui. Medicar em baixas doses é um erro, tá? Então a gente às vezes tem que ajustar a dose da medicação, não existe dar um cheirinho de antidepressivo, porque como eu disse para vocês, uma depressão que ela não é bem cuidada no início, ela tende a recorrer e fica mais complicada ainda no futuro da gente ter uma resposta melhor. Vamos lá. Aqui é o item A. Uma vez iniciado o tratamento medicamentoso, jamais deve ser interrompido. Não, dá para ser interrompido, né? Jamais deve ser interrompido. Isso a gente vê que tem pessoas que conseguem mudar o estilo de vida, às vezes conseguem um divórcio de um casamento abusivo, enfim, pode ser que a depressão ela melhore com o tempo, com atividades físicas ou uma alimentação adequada. Vamos ver, o hipotiroidismo, demência e outras doenças clínicas debilitantes como anemia podem entrar no diagnóstico diferencial. Isso está correto, a atividade física pode melhorar a depressão leve e moderada. Inclusive, na depressão leve e moderada, os antidepressivos quase não fazem efeito, sabe? Então, evita passar antidepressivo. Só, às vezes, a gente pede também até a opinião do paciente, porque tem paciente que fala assim, não, doutor, passa logo o antidepressivo, que eu não vou procurar psicólogo, eu quero tentar antidepressivo, aí a gente passa, mas o ideal seria
não passar para depressão leve, que às vezes pode ser só uma depressão reativa, né? Os sintomas de peso importante e quadros psicóticos são sinais de gravidade e deve-se considerar a necessidade de internamento. Sim, então aqui a questão correta é essa questão aqui, que é a questão A, ok? Só fechar esse xizinho aqui. Ok, vamos lá então. Então aqui só para lembrar, fase aguda 8 a 12 semanas, continuação e objetivo é remissão dos sintomas e recuperação do funcionamento psicossocial. Na questão fala do hipotiroidismo e outras doenças também que podem cursar com sintomas depressivos, ok? Pedir os exames completos, não esquecer de pedir função hepática, função renal, vitaminas e às vezes até tomografia quando a gente tem um quadro que está numa idade avançada, que nunca teve depressão, ou muito recente, ou uma depressão com sintomas psicóticos atípicos, a gente pede exame de imagem e pedir vitaminas também, ok? Aqui a questão 5. No manejo clínico dos episódios depressivos, a abordagem farmacológica considerada de primeira escolha é isso que eu já respondi antes, né? Aqui está falando, há uso de antidepressivos duais que agem na recaptação tanto da serotonina como na noradrenalina, tendo em vista sua melhor eficácia. Gente, não está errado começar com isso, mas melhor começar com inibidor seletivo pelo preço, até experiência. Mas assim, vamos lá. Tricíclico, olha aqui o item B, não, né? Baixo custo, e pode ser útil na depressão atípica. Pode ser útil, mas não é a primeira opção. Veja aqui, o C é os inibidores seletivos da recaptação da serotonina, pelo perfil favorável, eficácia clínica. Então, essa aqui é a correta, tá certo? E a gente até usa aqui, falando um pouquinho do item D, às vezes a gente usa 2 antidepressivos de classes diferentes, como eu disse, sertralina e bupropiona. A gente pode dar também um antidepressivo inibidor da recaptação com um tricíclico para melhorar o limiar de dor, ou melhorar o padrão de sono também. Não é errado não, mas nunca é a primeira opção, tá? A questão 6. A respeito do transtorno bipolar, considere as afirmativas a seguir. Vamos lá. As manias associadas, isso aqui é uma questão também que foi muito mal elaborada. As manias associadas ao uso de antidepressivos tendem a ser mais leves que os quadros de mania não associados aos usos de antidepressivo. Ele está pedindo para assinalar a correta. A depressão unipolar tende a apresentar-se com mais sintomas atípicos, como hiperfagia, hipersônia, e ter uma idade de início mais precoce em relação à depressão bipolar. Isso aqui está errado, né? É ao contrário. Os pacientes com bipolaridade apresentam menor prevalência de transtornos de ansiedade em relação à população geral, tem uma maior prevalência de ansiedade. Uma depressão recorrente com paciente de primeiro grau com uma bipolaridade tem uma chance de evoluir para um quadro de mania bipolar, é uma doença muito, muito relacionada à heredabilidade. Essa questão ela fica um pouquinho confusa porque uma mania associada ao uso de antidepressivo, ela também pode ser muito grave. Então, eu questiono isso, porque às vezes você dá um antidepressivo, a pessoa tem um quadro péssimo de quadro de mania. Então, eu ficaria com essas duas aqui incorretas, ok? Tá? Só para lembrar alguns fatos da depressão bipolar aqui para vocês, tá? Idade mais precoce, um maior número de episódios, a recuperação difícil, delírio, história de depressão pós-parto, uma depressão que não é tão típica, igual a gente vê. Vamos falar da questão 6. É correto afirmar em relação ao quadro clínico do transtorno depressivo. Aí tem o item 1. Os critérios fundamentais para seu diagnóstico é humor deprimido, falta de interesse, motivação e anedonia. Sim. O delírio de culpa ou de ruína podem fazer parte do quadro da depressão psicótica. Eu não falei da depressão psicótica, mas a depressão psicótica é quando a pessoa, às vezes, ela tem um quadro deprimido que ela acha até que está se apodrecendo, que está responsável pelos vários problemas, aí já está, como se fosse o lado oposto daquela erotização que a gente viu na mania. A pessoa fica tão deprimida que começa a atribuir a si mesmo e pensamentos e coisas, até ter delírios mesmo. Vamos ver o item 3. Os sintomas de irritação, mau humor não fazem parte do quadro de depressão.
Então, qual que é o correto afirmar? Essa 3 a gente fica pensando, não, irritação, mau humor, né? Lógico que fazem parte da depressão. Então, aqui seria, vamos ver o que vocês acham aqui. Aí, será que é só 1, só 2, ou 3? Só lembrar aqui um pouquinho, que daqueles sintomas da depressão, tem esse aqui, que é agitação, que também tem depressão que ocorre com agitação, tá, gente? Não é só, às vezes, aquele mochochô. Então, às vezes, pode ocorrer, como eu disse, é um estudo bastante heterogêneo, a miríade de sintomas varia para paciente, cultura, traços de personalidade, mas pode dar agitação. Então, voltando aqui, só a questão, o item 1 e o 2 estão corretos, ok? A depressão psicótica, só para lembrar que eu falei, então a 1 e a 2 estão corretas, tá? E aqui a questão 7, com relação ao diagnóstico da depressão, qual dos sintomas abaixo é fundamental? Essa questão eu achei tão chatinha de responder, porque, sei lá, você vê que está aqui, perda de prazer ou interesse, que é muito comum, né? Que a gente chama de anedonia, concentração e atenção reduzida, autoestima reduzida, ideação suicida, ideias de culpa. Aí quando a gente pensa e lembra das alterações cognitivas ou do pensamento, a gente vê culpa, ruína, pessimismo, interpretação negativa, às vezes pode até distorcer a realidade, como eu falei da depressão psicótica, diminuição da concentração, lentidão, sabe? Então, aí, o que a gente vai pensar aqui nesse quadro, na questão 7? Você vê que nos critérios diagnósticos da depressão não está se falando nada de autoestima reduzida, mas como é que um paciente não vai ter autoestima reduzida? Então, questão mal feita, eu marcaria autoestima reduzida, sabe? Sendo que parece ser óbvio que um paciente com depressão vai ter uma autoestima reduzida. Ou seja, todos esses quadros aqui estão no quadro de depressão, e talvez ele esteja querendo dizer o que não está descrito literalmente nos critérios diagnósticos, que a gente não vê autoestima reduzida. Também a gente não vê a palavra tristeza, é complicado isso. Agora, essa questão aqui, o paciente relata mudança no seu comportamento nos últimos 15 dias e tem se mostrado progressivamente agitada, desproporcionalmente irritada, ante a pequenos problemas, tem se alimentado mal e quase não tem dormido. Nesse período fez muitas compras, ultrapassou o limite do cartão de crédito e durante a consulta fala muito, blá, 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 ininterruptamente, oscila entre momentos de irritação, ri muito, apresenta agitação psicomotora. Gente, está meio óbvio isso aqui, né? E comporta-se de modo erotizado, sabe? O paciente às vezes vem cantando, não há antecedentes, qual é a hipótese que vocês colocarem aqui? Essa questão aqui ficaria assim, afetivo unipolar, mania pura. Isso aqui porque assim, aquela questão que eu falei, para ter bipolar, quadro bipolar, essa questão pode confundir, porque assim, mas não tem depressão, não falou de quadro anterior de depressão, mas só a mania você já é autorizado a dar o quadro transtorno de bipolar, um episódio maníaco único. Tá? Essa questão é antiga, e talvez o gabarito certo, eu vou até conferir, seja a letra A, mas hoje a questão certa é a letra C. Eu aqui destaquei algumas coisas relacionadas ao quadro de mania, o transtorno bipolar, marcaria a questão C. Tá? Aqui só fazendo um lembrete, que na depressão já B, né, a depressão 2, já é necessário já um episódio depressivo, no bipolar 2, enquanto que no bipolar 1, só um episódio de mania, tá certo? Agora falando um pouco de questões relacionadas a álcool e drogas, então, a mulher de 58 anos, etilista, 10 dias necessitando de ajuda familiares para andar 8 horas, está com confusão mental. Tem aspecto desnutrido, está desatenta, indiferente ao ambiente, apresenta nistagmo, diplopia, ataxia de marcha, as pupilas estão isocóricas e fotorreagentes. Hemograma mostra hemoglobina de 11,5, o volume corpuscular médio de 87, creatinina e hipoglicemia, eletrólitos estão normais. A principal conduta terapêutica é tiamina, né, gente? A B12, às vezes a gente vê paciente com macrocitose, sabe? Mas só para relembrar um pouquinho dos sintomas, que o problema de álcool pode ser agudo, crônico, né?
E o que ela estava tendo é um sintoma de Wernicke, né? Então, sintomas oculares, nistagmo, ela estava com ataxia, desorientação. Preste atenção, reposição generosa de tiamina. E lembrar que muitas vezes a gente vê o quadro Wernicke-Korsakoff, sendo que o Korsakoff já é uma evolução crônica com um prejuízo muito grande de memória, ok? Então, a resposta certa é tiamina, certo? Vamos aqui, em relação à abstinência alcoólica, gente, preste muita atenção, a diferença entre abstinência e intoxicação para todas as substâncias, tá? Isso é muito importante para qualquer prova, para qualquer questionário, porque isso é uma pegadinha. Em relação à abstinência alcoólica, falando de álcool, são corretas afirmações, exceto um paciente com dificuldade de acesso venoso, deve-se evitar o uso de diazepam intramuscular. Correto, né? Deve-se evitar. As convulsões são focais, embora mais raramente possam ser tônico-clônico generalizadas. Vamos ler. Vamos ver a outra. C. Lorazepam pode ser uma boa opção para controle da agitação, principalmente em pacientes com comprometimento hepático, cirrótico, né? Pelo fato de ter uma meia-vida curta, mas não é só por isso não, pelo fato dele não usar o fígado como via metabólica. A administração parenteral de tiamina tem como objetivo prevenir o desenvolvimento da encefalopatia de Wernicke. Delírio, agitação, febre, taquicardia, sudorese caracterizam delírio tremens, cujo aparecimento tende a ser mais tardio. Vocês ficariam com qual? Vamos ver aqui. Dá uma olhadinha. Tá? Vamos pensar só nas crises convulsivas. Elas são autolimitadas, não requerem muitas vezes tratamento específico. Se for tratar, não idantalizar, aquilo que eu sempre falo para vocês, é um erro, tá? E a característica dela é uma crise tônico-clônico generalizada, nada de focal, tá? Eu acho que eu até falei sobre um caso que eu tive, sabe? Um paciente que começou a ter uma convulsão, desenvolvendo um indimídio direito, depois foi generalizando, aí quando fui ver, tinha uma lesão cerebral. Então, quando a convulsão ela não é desse tipo, é melhor pedir uma tomografia. E aqui só lembrar sobre o tratamento da síndrome de abstinência grave. Tá? Marcaria então aqui a letra B como uma questão incorreta. Correto? Vamos lá? Em relação à síndrome de abstinência do álcool, essa questão aqui também eu fiquei um pouquinho assim, porque está falando aqui, só ocorre em alcoolistas cujo nível sérico médico de etanol é maior do que 30. Como é que a síndrome de abstinência ocorre com o álcool, com a alcoolemia, né? Então, isso aqui já está errado, né? Cursa com delírio em cerca de 80% dos casos, não sei. Os sintomas atingem intensidade máxima no segundo e terceiro dia e diminuem acentuadamente após o quarto ou quinto dia de abstinência, também acho não. A ocorrência de convulsões do tipo grande mal é preditiva de delírio tremens, cuja taxa de mortalidade atinge até 35%. Os sintomas incluem prejuízo da coordenação, nistagmo, ataxia cerebral. Está falando aqui em relação à abstinência, tá? E aqui letra E já está falando já no Wernicke. Ah, mas o Wernicke não é um sintoma de abstinência, professor? Não, o Wernicke é um sintoma crônico da deficiência de tiamina, que pode desenvolver, mas não é exatamente abstinência. Ficaria com D, embora eu não tenha muito clareza em relação a essa estatística, tá? Vamos ver o que eu fiz as anotações aqui só para lembrar, sabe, aqui porque falou do tempo de abstinência, então às vezes o delírio tremens ele vem depois, ele pode ser até após uma semana da interrupção, tá? Sendo que primeiro começa com ansiedade, sintomas desautonômicos ou instabilidade autonômica, febre, alucinações e o delírio tremens depois, tá? A gente vê que nas primeiras 24 horas, até antes, pode ter algum tipo de síndrome de abstinência leve, que geralmente é ansiedade, como tremor, alguma mudança, e tem uma instalação muito frequente, 90%. A grave já atinge 5% dos pacientes, que dá 48 horas após a última dose, só que, como eu disse para vocês, às vezes isso pode acontecer até antes com um paciente com algum tipo de distúrbio orgânico, tá? São mais intensos as desautonomias, o delírio tremens, aqui não está falando daquela questão de relação do delírio tremens, convulsão e mortalidade, mas eu marcaria aquela questão excluindo as outras, tá bom? Delírio tremens, então, é um quadro delirante, onde o paciente vai ter
ele pode ter uma convulsão, sabe, e depois começa a ter sintomas de agressividade, alucinações, e sempre quando tiver esse quadro, pedir uma tomografia, tá certo? Aqui um lembrete para vocês do tratamento, e eu ficaria aqui com essas duas dúvidas aqui do que seria a alternativa correta, né? Eu ficaria com essa aqui, mas difícil, né? Depois vocês me dizem o que vocês acham disso. Vamos fazer os comentários, tá? A intoxicação pela droga manifesta-se por alterações do comportamento, como euforia, ansiedade, acompanhadas de hiperemia conjuntival, boca seca, taquicardia e aumento do apetite. A abstinência à droga B manifesta-se por humor disfórico, irritabilidade, insônia, dificuldade para concentrar-se, ansiedade, inquietação, aumento do apetite e ganho de peso. Quais são as drogas A e B, respectivamente? Gente, então, quero que vocês prestem bem atenção nos sintomas de abstinência e intoxicação das drogas, tá? Porque isso sempre cai em prova de residência, prova da graduação também. Lembrar, assim, intoxicação por cocaína estimulante, tem taquicardia, pode ter isso aqui, mas tem outros sintomas também, como dilatação pupilar, umidríase, aumento da pressão sanguínea, náusea, vômito. Então, isso aqui é uma intoxicação por um excesso de substâncias adrenérgicas, né? Então, é como se você tivesse uma reação ao medo, né? Dá uma descarga adrenérgica. Cocaína e crack, então, aqui só lembrando um pouquinho de algumas medidas que a gente tem que fazer. Vamos pensar que intoxicação aguda, só para lembrar um pouquinho, depois passar aqui, para a gente ver que opioides, que seria uma intoxicação bem diferente das outras, enquanto que a cocaína e os psicoestimulantes da midríase, da miose, às vezes tem, no opioide a gente tem uma miose com pupilas pontiformes, depressão respiratória, além desses sintomas aqui, sabe? Então, o que a gente vê? Só de afastar essas outras intoxicações, a gente vê assim, será que isso é uma intoxicação por álcool? Intoxicação por álcool é o quê? Ataxia, fala arrastada, sonolência, sintoma muito parecido com benzodiazepina. Então a gente já tira o álcool, a cocaína a gente viu que não é, a anfetamina, que é muito semelhante à cocaína, também não é, cafeína também. Eu ficaria com a letra D, até por exclusão, porque êxtase também é um psicoestimulante, junto com cocaína, letra D, ok? Só por vocês poderem ter uma noção, tá certo? Agora vejam essa aqui, um homem de 22 anos encontrado desacordado. Encontra-se no momento, sonolento, com respiração espontânea. Está respirando bem, fala lentificada, confusa. Não apresenta as outras alterações do exame físico. Foram excluídas causas orgânicas para o quadro, assinar o quadro mais provável. É uma intoxicação alcoólica? É uma síndrome de abstinência? É uma intoxicação alcoólica e a gente tem que usar benzo e glicose? É um delírio tremens? É uma síndrome de abstinência e evitar o uso? Gente, uma intoxicação alcoólica, exatamente, parece uma intoxicação por benzo também, monitorar, colocar e ver como é que vai evoluir, se o paciente está rebaixando mais, mas na maioria das vezes se recupera bem, tá? Aqui um pouquinho da intoxicação, eu colocaria aqui também a ataxia, mas em quadros de coma alcoólico, ou quando tem uma alcoolemia maior, pode até precisar de ir para um respirador, tá? Então, na maioria das vezes, é medida de suporte, eu marcaria intoxicação alcoólica. Essa aqui talvez seja a última, né? O delírio tremens, quanto tempo dá, tá? Eu já falei sobre isso, aqui um gráficozinho, geralmente é mais para o final, tá certo? Então é isso aí, gente. Qualquer dúvida que vocês ainda tiverem, vocês me falam, tá bom? Um abraço a todos e estudem, tá?